deu o coração poeta e a alma inquieta de um cantor. Eu conheço, na realidade, 3 Jorges diferentes. E dos 3 eu gosto muito. Um é o companheiro, ótimo pessoa companheiro. Para tomar um chopp e bater um papo, assim, contar piadas. É um cara maravilhoso. Ele é preocupado, né? Eu me lembro que uma vez eu tive um problema cardíaco e, de repente, o Jorge veio de Porto Alegre e entrou no hospital no meu quarto para me visitar. Ele soube, pegou o avião e veio me visitar. Né? Isso é uma coisa que agrada muito, né? Saber que a gente tem um companheiro para todas as horas, independente da distância que nos separa. Tem o Jorge cientista, que é dedicadíssimo e que realmente ama a coisa. Acho que fazem ciência e as que fazem ciência com amor. São 2 coisas diferentes. Ele é um dos que fazem ciência com amor. O deslumbramento com a ciência, o encanto, né, com a ciência foi uma coisa que foi uma mola motriz do nosso romance desde o começo e é uma coisa que nos une muito fortemente até hoje. Essa intensidade com que ele vive cada momento, né, é uma coisa que eu acho muito importante, muito característica dele. Tá? Grande inteligência e capacidade de trabalho que o tornaram um dos grandes cientistas de nosso país. O Jorge, pesquisador, é uma pessoa altamente reconhecida pela comunidade científica nacional e internacional na área de toxinas, na área de proteínas de um modo geral, né? O terceiro Jorge que eu conheço é o Jorge empreendedor, administrador. E é de tirar o chapéu, a sua capacidade de fazer as coisas. A carreira do Jorge é uma carreira brilhante, tanto na ciência como na gestão de ciência e tecnologia. E é uma pessoa que soube, na vida dele, aliar as habilidades, né, a competência de um pesquisador de muito boa qualidade, né, no campo da bioquímica, que é o campo dele, as habilidades e a competência de um gestor público também da melhor qualidade. Isso não é comum, não. Eu acho que é o homem que mais conhece a ciência do Brasil, é o Jorge. Duvido que haja alguém que conheça a ciência brasileira tão bem como esse Jorge administrador. Eu não me recordo de nenhum tipo de posição que Jorge ocupou, onde ele tenha ido mal. Não é? Ele realmente é uma pessoa que tem uma habilidade muito grande. A coisa que mais me impressiona no Jorge é a lisura de caráter. O Jorge é uma pessoa de uma lisura ímpar e é um orgulho para o Brasil ter uma pessoa como o Jorge. É importante que a gente saiba reconhecer um brasileiro que é um patriota, que atua em torno da educação e da ciência no país. Cresceu no campo como criança, adolescente, fez o ensino público, chegou à universidade e cresceu na academia. A contribuição mais importante do Jorge talvez seja essa pregação com fé para defender ideais que emanam dos desejos, dos anseios e dos direitos assim, de nossa população. Raízes são muito modestas, muito humildes até. Eu nasci lá no interior do estado do Rio de Janeiro, no município de Campos, mas na região rural do estado, da cidade, chamada Sertão de Campos. Meu pai nunca foi à escola, ele aprendeu a ler e escrever com a minha mãe. O papai, por exemplo, era muito inteligente, porque ele nunca foi na escola, mas quem conversava com ele não entendia que ele tinha pouco estudo. Minha mãe teve tuberculose. Minha mãe foi salva pela penicilina. A penicilina tinha acabado de ser lançada. Naquele tempo não tinha esse sistema, né, o SUS, e, portanto, ele teve que despender todas as suas reservas, que eram modestas, para salvá-la. E não tinha muitas outras opções de vida, a não ser a lida rural, né? Você sabe que foi eu que fui buscar a parteira para
tirar você da mamãe que estava engastalhado, né? Então, quando a mamãe estava sofrendo a dor do parto, que gritou para mim, para eu ir buscar a parteira, era para ir buscar cavalo. Mas o cavalo não andava nem por nada, mesmo pegava, montava, ele empacava. Quando ele não queria sair, ele não saía. E quando insistia muito, ele deitava. Pô, a mamãe está sofrendo, eu não vou esperar esse cavalo querer ir lá, eu vou de pé. Arranquei para aquela estrada, era uma estrada de caminhão, né? E foi lá. Fui lá buscar a venda. Bem a pé. Quando chegou, você já estava quase do lado de fora. Então a venda teve pouco trabalho para fazer. Mas saiu desse tamanho, olha o pulso do homem aqui, ó. Olha aqui, ó. Grossura do meu braço. Meu pai decidiu acompanhar os 2 filhos mais velhos que estavam no Rio. Já tinham vindo para o Rio de Janeiro. E chegamos, né, sem nada, né? E meu pai conseguiu um emprego na prefeitura daqui do Rio, mas não se adaptava com emprego, nada de gabinete, né? Ele não tinha uma cultura suficiente para ocupar uma coisa melhor e vivia angustiado com a questão de voltar para a terra. Ele descobriu esse primeiro loteamento de reforma agrária que foi feito pelo Getúlio Vargas, governo Getúlio Vargas, para presentear os ex-pracinhas da guerra. Então foram lotes de 10 hectares cada um. E o meu pai descobriu com um desses proprietários, que não tinha a menor vocação para a área agrícola, que talvez eles pudessem fazer uma associação e ele ir para lá cuidar do sítio. E nós plantamos quiabo, maxixe, jiló, abobrinha, essas coisas que fazem um retorno rápido. E, portanto, até hoje eu tenho ódio de maxixe, jiló e quiabo, porque o cultivo disso e principalmente a colheita é tremendamente sacrificante. E eu não podia ir para a escola, porque tinha que ajudar, nós éramos 3 só. O loteamento do Getúlio Vargas, dessa região, era maior do que a quantidade de pracinhas. Então sobrou e pessoas que trabalhavam na lavoura foram convocadas a receber seu próprio sítio. Portanto, ele foi um assentado do que hoje nós chamamos do movimento dos sem terra. Eu me lembro que ele contava que para ele chegar no sítio onde a gente conquistou, ele pegou o Jorge, né, botou nas costas e atravessou um rio para conseguir chegar nesse sítio e ali ele recomeçar mais uma vez a vida dele. Esse sítio, né, ele ficava e fica muito próximo deste ramal do rio Guandu, que por sua vez é um braço do Rio Paraíba, que passa um pouco atrás ali daquela região. A escola ficava do outro lado, que era Distrito Federal, onde tinha uns 3, 4 quilômetros, e chamava-se Escola dos Jesuítas. Não tinha condução, eu tinha que ir a pé, e eles faziam umas pontes muito precárias nesse rio, que durava pouco, porque quando tinha enchente, levava a ponte. Isso muitas vezes ocorreu, e quando ocorria, tinha que atravessar o rio a nado para ir para a escola. Ele era um garoto esperto, né? Muito já inteligente. Ele sempre foi muito inteligente, a gente notava que ele tinha vontade de estudar, né? Aí eu botei ele no ginásio em Caxias. E então eu fiz o primeiro ano ginasial, que me ajudou muito. Quando ele nasceu, meu pai profetizou para ele, ele disse, esse aí vai ser doutor, tem que ser. E aí, antes desse final de ano, meu pai me inscreveu lá na Rural para o curso técnico, né, da área agrícola. Era muito concorrido, eu me lembro que eu fiz um concurso que eram uns 30 para cada vaga, mas eu entrei e eram 2 anos, ganhava o título de operário agrícola, título esse que eu tenho. Daí
fazer um outro exame vestibular, concorrido de novo, para os 2 outros anos. Aí fiz, entrei e recebi o título de mestre agrícola, diploma esse que eu também tenho. E dali fiz o novo vestibular e entrei no curso técnico agrícola, 3 anos, equivalente ao antigo científico. Eu descobri, então, que tinha um professor na veterinária, que era professor de bioquímica, portanto, muito próximo do que eu queria fazer, de química, bioquímica, e que era um professor extremamente competente. Ele me perguntou por que eu ia fazer veterinária. Eu falei, porque eu quero trabalhar com o senhor. Ele falou, mas você nem sabe se vai passar? Eu falei, se eu ver minhas notas aí na prova escrita e ver se eu vou passar ou não. Aí foi tudo bem. Primeiro dia de aula, eu falei, professor, estou aqui para trabalhar com o senhor. O professor Batuba era um homem extremamente exigente. Era um homem obstinado pela ciência. Pra você ter uma ideia, ele dormia no laboratório. Foi um grande cientista, era um perfeccionista. Trabalhava até tarde da noite, sempre rodeado de estudantes, né? Um grande professor, um grande cientista, e que iluminou tanto a vida do Jorge como a minha. Era uma pessoa que ensinava o outro a pensar, né? Então, criatividade. Ele orientou muita gente, muitos de nós, da nossa geração, e tinha uma verdadeira paixão. E era um experimentalista de mão cheia, né? Batuba abriu um animal no laboratório para ensinar as coisas para os estudantes. É uma verdadeira aula de maestria de cirurgião. Ele brincava com o experimento em animal ou no equipamento, de mais sofisticado que fosse, com maior facilidade. Então ele exercia uma enorme atração para os estudantes, apesar de ser uma pessoa muito rigorosa. O mestre Batuba, na realidade, ele falava que a ciência era igual uma corrida de bastão, é um passando o bastão para o outro, né? Veja bem, era estudante e ao mesmo tempo no laboratório. Qualquer coisa que sobrasse tempo estava no laboratório, embora eu tenha tido também bastante envolvimento na área política. Fui presidente de diretório acadêmico, líder estudantil, etc. Mas a minha grande vocação mesmo era a atividade científica. Então, quando eu estava terminando o curso de veterinária, eu tomei conhecimento de um curso muito interessante, porque eu queria fazer no Paraná, na Universidade Federal do Paraná. E havia esse curso lá que era um curso de aperfeiçoamento, ele não era uma pós-graduação e era só nas férias. Vinha até prêmio Nobel dar aula nesse curso, né? Voltei de Curitiba, era março, né, de 64, começo de março. E, bom, e isso, a Rural era tão atraente, era tão agradável morar lá, que eu continuei morando lá, mesmo porque ela foi feita para 4.000 alunos, e nós éramos 400. Fui o primeiro estudante de iniciação científica do Jorge Guimarães na Universidade Rural. Me lembro de noites intermináveis que nós passávamos dentro do laboratório, lá na Rural, trabalhando. Durante o fim de semana, durante a semana toda, não tinha férias, né? Nós jogávamos bola junto e era um estudante jogando com o professor. E o Jorge era meio bruto, ele era um zagueirão daqueles que a bola chegava, ele bola pro mato que o jogo é de campeonato, sabe como é que é, né? Joguei muito futebol, pratiquei futebol até hoje, meus joelhos estão arrebentados por causa do futebol na universidade. Campeão carioca de futebol universitário, disputamos o último jogo no Maracanã. Futebol é uma paixão, assim, diz ele, que se muda de mulher na vida, mas não se muda de time de futebol. Eu adoro futebol, sou flamenguista, doente, mas gosto de bom futebol. Se o Brasil estiver jogando mal, eu torço contra. Se o Flamengo estiver jogando mal, eu torço contra. Dia 31 de março, veio a Revolução e isso aí transtornou a vida de todo mundo, a minha mesmo, porque, naturalmente, tendo sido presidente de diretório acadêmico, orador de turma, eu tinha meus pontos que os militares não gostavam.
E o Jorge também, por ser um líder nato, ele foi orador de turma, representante de turma, ele também foi muito perseguido, ainda mais que ele trabalhava com o professor Ubatuba. Eu não cheguei a ser envolvido em inquérito nenhum, nem preso, felizmente. Vários amigos foram presos, torturados, enfim. Nesse período, o Jorge teve que se afastar um pouco da universidade, ele foi trabalhar numa indústria na cidade de Resende. Numa empresa lá, indústria farmacêutica americana, uma potente indústria, que era um braço da cianamide química do Brasil. Nunca deixando de sexta à tarde, sábado, estar na universidade. Eles não me localizavam, mas todos os amigos sabiam que o meu nome estava na mesa lá de cima do coronel. Eles chamavam o meu nome, eles subiam na mesa do refeitório, metralhadora, o caminhão, e chamando um por um para levar para o quartel, que é ali perto, né, em Paracambi. Mas o diretor do instituto me alertou, disse, olha, é perigoso isso. Eu falei, olha, eu não vou sair debaixo de metralhadora, não. E eu tinha um laboratório enorme, era só eu e um técnico, laboratório de química. Então eu botei um fresquinho de ácido sulfúrico em cada cabeceira. Se vier me buscar, vai levar ácido sulfúrico pela cara. Só quebrar o frasco e jogar, né? Em 1965, quando eu era estudante dele, foi quando ele assumiu definitivamente, largou a indústria e assumiu definitivamente o papel de professor. E assim que aliviou e tal, abriu o concurso, eu fiz concurso e voltei para a universidade. E fiquei trabalhando com ele mais vários anos. Em 1967, Jorge me levou no meu primeiro congresso científico em Campinas. E de lá, nós fomos convidados pelo professor Ribeiro do Vale a visitar a Escola Paulista de Medicina, em São Paulo. Nós não sabíamos que naquela viagem nós estávamos marcando o futuro nosso, tanto do Jorge como o meu. E o Jorge veio para São Paulo para começar uma pós, na época encaminhado pelo professor Ubatuba. Acabei indo para a Escola Paulista de Medicina para fazer o mestrado. Eu era professora de bioquímica aqui do departamento de bioquímica e o Jorge veio para fazer a sua pós-graduação nesse departamento. Eu cheguei no Brasil em setembro de 69 e me integrei rapidamente no Instituto de Química e o curso de pós-graduação do Instituto estava começando. Então, eu dei a primeira disciplina formal desse curso. Trabalhei durante muito tempo para organizar essa disciplina. E um dos alunos foi o Jorge. Bom, tanto é que ele foi aprovado. E olha aqui, a minha experiência nesse curso foi uma experiência interessante, tá? Dos 60 que começaram, no fim do curso sobraram uns 25, uma coisa assim. Ainda eu tenho as provas dele. Nós dois fizemos o curso de pós-graduação em Biologia Molecular, junto, quando ele foi fundado. Me lembro como um pós-graduando, um estagiário, que trabalhava com o Dr. Leal Prado. Este é o Leal. Então, nesta sala ficava o Dr. Leal. Esta escrivaninha era a escrivaninha do Jorge, naquela época. E a linha de trabalho do Jorge foi uma linha muito paralela com a minha, né? O Jorge trabalhou e ainda se interessa por enzimas proteolíticas, né? Enzimas que digerem proteínas, né? E é um legado que nós ganhamos do professor Léo Prado, do doutor Eline Prado. E do mestrado eu passei para o doutorado. E isso foi, eu cheguei lá no final de 69, o curso começou formalmente no começo de 1970. Esses todos eram pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz e foram todos cassados no dia 5 de abril de 1970, por o último ato do governo militar na cassação em bloco, né, de pessoas. São 10 cientistas, 8 desses foram meus professores.
vítimas do chamado massacre de Manguinhos. Nunca vi meu pai, como todo mundo pode pensar, envolvido em política. Podia ser que tivesse por trás, mas dentro de casa era um grande professor, vivia atrás dos livros. Ele foi preso, ele ia dar aula preso. Ele ia dar aula com um soldado armado em torno dele, que ele falava, não posso deixar de dar aula para os meus alunos, porque eles estão lá me esperando, eu tenho que dar aula. Os militares deixavam ele dar aula, mas com metralhadora do lado, isso é muito curioso. E ele não tinha envolvimento político, nenhum, ele não tinha vinculação partidária, ele raramente falava em política. Com isso, o nosso grupo, foi todo mundo sem esse pai intelectual, essa pessoa que nos apoiava tanto. Eu vim de São Paulo para acompanhar o que a gente fazia com essa situação nova. Como eu disse, ele era muito solicitado, né, por empresas para dar consultoria, etc. Mas chegou nessa hora, meu cara, ninguém nem quis saber. Naquele tempo, lá na Rural, tinha muitos estudantes dos países latino-americanos. E a minha turma tinha um venezuelano que tinha voltado para a Venezuela e se tornou ministro de Agricultura. Eu liguei para ele e mandamos o Ubatuba para a Venezuela. Ele deu uma contribuição muito especial ao nosso departamento, foi um exemplo muito bom de dinamismo, companheirismo e muito empenho em fazer aquilo que ele competia fazer. Posso dizer que ele é uma pessoa muito articulado, como todo carioca, né? Naquela época, eu acho que a gente era meio caipirão aqui em São Paulo, porque o Jorge era o foco da atração pela simpatia dele, pelas tiradas de carioca, tipo, na hora de um conflito, vamos fazer de um jeito que fica bom para você e para mim. São Paulo era muito mais fechadão e ele era muito animado e muito divertido. Nós montávamos as provas, aplicávamos as provas e a grande preocupação dele, depois das provas realizadas, era o levantamento das questões. Quais as que foram respondidas, quais as que não foram respondidas, porque a grande preocupação do Jorge, e para mim, o professor com P maiúsculo, era saber se a questão tinha sido bem formulada. E isso, cada vez que eu faço uma prova hoje, eu penso nisso. I got a woman way over town that's good to me. Nesse período, passei uma temporada nos Estados Unidos, no Instituto Nacional de Saúde, com bolsa deles. Foi para os Estados Unidos fazer um pós-doc e nessa altura o meu trabalho, eu tinha algumas dificuldades metodológicas, nós não tínhamos aqui algumas facilidades que o departamento onde ele estava, no National Institute of Health, tinha. E o chefe dele, o professor Jack Pierce, me convidou então para resolver esses problemas num período de 1 mês a 2. E eu fui, fiquei hospedada com a família do Jorge e foi um período muito bom. Trabalhávamos bastante, ele me ajudou muito porque eu tinha um tempo curto de permanência e então foi muito agradável. E voltei, continuei na Paulista de Medicina até resolver voltar para o Rio de Janeiro. 4, 5 dias de Brasil, desse retorno dele ao Brasil, ele me procurou para me convidar para fazer o doutorado. Ele me falava o seguinte, e ele tinha toda a razão: Eloy, se não fizer curso de doutorado hoje, você não vai ser nada na vida. Ainda nos anos 70, o Brasil vivia, digamos, sob a tutela de um regime militar, e estivemos os dois envolvidos com batalhas no âmbito da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que naquele momento, no final dos anos 70, teve um papel destacadíssimo na vida política brasileira, não só no campo científico, mas também na luta pelo retorno à democracia. Brasil. Os colegas aqui da Fluminense me convenceram a vir para cá. Juntar forças aqui, etc. Eu
acabei aceitando e vim, fiz o concurso para professor titular e entrei na Fluminense. Mas foi um período, talvez o pior período da minha carreira, porque tivemos muita dificuldade com o departamento onde nós estávamos, um departamento enorme, tinha 70 docentes, então foi um período horrível. Em maio, junho, sempre temos o congresso da Sociedade Bioquímica, ao qual eu sempre fui associado, e o congresso, naquele tempo, era sempre em Caxambu, até recentemente era em Caxambu, e eu fui no congresso e voltei eleito vice-presidente da sociedade. A sociedade, naquele tempo, ela não elegia o presidente, elegia o futuro presidente, que entrava como vice-presidente. Significava que no ano de 81 eu seria o presidente. Eu me recordo de que nas reuniões da Sociedade Brasileira de Bioquímica, nós saíamos procurando pessoas que fossem capazes de deixar os lugares onde estavam e se juntarem a nós. Coube ao Leopoldo de Meis convencer o Jorge Guimarães, à época, na Universidade Federal Fluminense, para vir à UFRJ. Ele estava apanhando muito também, que ele entrou num departamento que não recebeu bem. Falou, não, eu estou apanhando aqui, vamos apanhar juntos, você vem para cá. Ele poderia ter sido transferido como professor titular da Fluminense e preferiu se transferir como adjunto da Escola Paulista de Medicina. Defendendo, como sempre defendeu, que o acesso ao mais alto degrau da carreira acadêmica tinha que ser por concurso. Esse foi o primeiro exemplo, a primeira lição que o Jorge me deu. Aqui no departamento, ele mudou completamente a cara. Ele, junto com o Leopoldo, fizeram uma espécie de duplo dinâmico, né? Em termos de inventar novidades. Mas havia dois grupos de pessoas. Grupos que estavam aqui no departamento antes da nossa chegada e o grupo novo que chegou. E houve conflito, evidentemente, porque o anterior não tinha interesse em ciência, etc. e tal. Você fazer inovação na universidade não é brincadeira. Inovação de ideias, de gestão, de mudanças. Nessa briga, para poder separar o joio do trigo, olha, o Jorge foi impecável. Atuava para resolver os problemas mais espinhosos que nós tínhamos, né, de uma forma muito pouco burocrática, né, de uma forma que era bastante eficiente de resolver os problemas. Eu passei a reconhecer que ele era um gênio para contornar coisas burocráticas. Então o Jorge foi não só chefe de departamento, mas depois ele foi diretor do ICB e fez uma série de revoluções. Na direção do ICB, eu diria que ele foi fantástico. Por quê? Você ser diretor de uma unidade e mesmo depois que você sai dessa unidade, os funcionários, ao te verem no corredor, fazerem questão de te cumprimentar, porque realmente você foi um chefe muito bom, muito democrático e muito humano. Então esse foi um cargo que me puxou muito, a gente fez muita coisa junto, consolidamos o departamento. O Leopoldo é uma liderança científica importante e a gente juntou as forças e conseguimos construir. Hoje é um instituto. Poucos anos transformamos um departamento sem nenhum prestígio na comunidade brasileira internacional, num senhor instituto, em poucos anos. Para mim o Instituto é uma joia, né? Essa joia, um dia ela foi descoberta ou revelada por alguém. Esse alguém é o professor Leopoldo de Meis. Essa joia ela foi lapidada por várias mãos, por várias cabeças e certamente você, Jorge, foi um dos maiores lapidadores, né? Curioso porque eu formei aqui, circulei muito e acabei sendo professor emérito na Federal do Rio de Janeiro. Eu queria agradecer então ao professor Jorge por essa influência e que ela tem, acredito, ajudado bastante no nosso dia a dia. A partir de 1985, com a nova República
Nós tivemos também juntos na batalha pela criação do Ministério da Ciência e Tecnologia. Quando termina esse período, que foi em 1990, a minha mulher insistiu de a gente passar uma temporada no exterior. Só que nesse período, o José Goldenberg se transforma em ministro da Ciência e Tecnologia e me convidou para o CNPq. E aí, eu fui a Brasília, pedi uns dias para ele, porque tinha compromissado com ela da gente ir para fora. Aí eu volto e aí ela me diz, olha, tem uma novidade. O que foi? Estou grávida. Grávida? Não vamos para os Estados Unidos. Foi como eu pude dizer para ela que eu estava inclinado a aceitar o convite de ser diretor do CNPq. No dia 15 de março, né, quando o Fernando Collor de Mello tomou posse, editou a medida provisória, saiu publicada a medida provisória que extinguiu a CAPES. Num dos seus artigos extinguiu a CAPES. Ele, com um amigo dele, também das biológicas, ligado para o gabinete do Sarney, que já estava brigado com o Collor, eles pediram para a secretária do Sarney o número do fax particular do presidente. A secretária deu. E aí eles mobilizaram cientistas, não só da comunidade brasileira, né, mas também da comunidade internacional, para mandar fax para o gabinete do presidente, protestando pela extinção da CAPES. Eu conheci o professor Jorge Guimarães em 1992, na Universidade de São Paulo. O professor Jorge, então, era diretor do CNPq, quando ele foi participar do primeiro seminário do Programa de Iniciação Científica Institucional, PIBIC, para o qual ele foi fundamental. O maior programa de iniciação científica do mundo. Quer dizer, o Brasil ganhou uma liderança nessa área que não se perdeu até hoje. Então, o Jorge é uma pessoa que considera muito importante a questão da iniciação científica, né? O que ele carinhosamente chama que é a escolinha de futebol, que são aqueles estudantes que, na época da universidade ainda agora, do pessoal da iniciação científica, que ele fala, esses caras têm que aprender, a gente tem que botar eles na escolinha de futebol o mais cedo possível, para eles aprenderem a jogar futebol, porque quanto mais cedo eles começam, mais fácil da gente achar um Ronaldinho, um Zico, né, ou um Pelé, um grande jogador. Existe uma história muito bonita que tem começo com o Jorge. Não, pois é, o Joaci foi meu colega de agrotécnica. Ele casou com uma moça de lá mesmo, da rural, e teve 2 filhos, o Daniel, que é o mais velho, e o Léo, que é o mais novo. Bom, mais tarde, já nos anos 90, no começo dos 90, eu estava no CNPq, um dia ele me disse que o Leonardo não conseguia aguentar a escola. Não aguentava a escola em Niterói. Ele levava, virava as costas, ele se mandava. Um dia, meu pai encontrou o Jorge e comentou o caso. Era garoto, estava no colégio, no início do ginásio, 12, 13 anos. Aí ele marcamos um sábado lá no Amarelinho, lá na Cinelândia. Aí foi eu de bermuda, o Joaci de bermuda, e vem ele com o garoto de 13 anos, gravata, paletó e gravata. Perguntei a ele, o que você gosta? O que você faz? Por que você foge da escola? Eu fugi para vir aqui na biblioteca, ali bem quase de frente da Biblioteca Nacional, né? Ah, e o que você lê lá? Ah, eu leio tudo. Leio física, leio química, leio filosofia, leio teologia, leio... Mas o que você gosta mesmo? Eu gosto mesmo de matemática. Por que você está engravatada? Vou dar palestra na igreja do Bispo Macedo. Eu falei, nossa Senhora! Que ele sabia muita coisa de teologia. Mas, enfim, essa é a história do Leonardo. Aí eu conversei com o Jacopales. Falei, ó, Jaco, eu acho que eu descobri um gênio da matemática. O Leonardo falava muito. Ele falava, tudo que ele falava fazia sentido. E ele chegou a anunciar resultados meus, teoremas meus. Isso é muito difícil, né? Era um bebê, né? Aí eles falaram, olha, o moleque é gênio mesmo. Agora ele está totalmente disperso e indisciplinado. Se a gente conseguir discipliná-lo aqui,
E na matemática, aí vai dar samba. Eu disse, não, eu vou experimentar, convidá-lo aqui para o IMPA. E, afinal de contas, ele começou a fazer cursos e tal, e foi excelentemente bem. Assim ele engrenou. Ele concluiu o doutorado dele com uma tese tão boa e tão ampla que, na verdade, eram 2 teses. Ele publicou 2 artigos em revistas muito, muito boas. Ele não tinha terminado nem o secundário e nem o básico. Então eu comecei uma campanha, e nisso também o Jorge foi aliado de primeira ordem, para que o Conselho, na época, o Conselho Nacional de Educação, homologasse um doutorado para ele e, com isso, considerasse todas as etapas anteriores como vencidas. E mostrar essa alternativa e incentivar essa alternativa foi o grande papel, aí, o grande mérito do Jorge, sem dúvida. Eu fiquei como diretor do CNPq quase 4 anos e foi um período também que eu aprendi muito, essa gestão de ciência e tecnologia e tudo isso. Fomos para Arizona exatamente para o laboratório dessa pessoa aí, o José Marcos Chaves Ribeiro. Talvez hoje em dia o maior entomólogo do mundo, né? Ele transferiu conosco da Fluminense para o Fundão, mas ele estava indo já para um pós-doutorado nos Estados Unidos, na Harvard. E de lá ele foi para o Arizona, e foi quando eu fui para o Arizona com ele, passemos lá 2 anos. Na volta, foi que nos convencemos a ir para Porto Alegre. Ele veio como professor titular do Departamento de Biologia Molecular e Biotecnologia e imediatamente ocupou logo um laboratório, criou o seu grupo de pesquisa, trouxe sua linha de pesquisa para cá. E a primeira ação do professor Jorge Guimarães aqui no centro foi criar o programa de pós-graduação. A vinda dele acabou precipitando a criação do programa de Biologia Celular e Molecular, que, a meu ver, deu uma outra perspectiva para o Centro de Biotecnologia, e isso acho que foi seguramente no centro, para mim, a principal contribuição do professor Jorge, entre outras. É claro que ele, sendo líder de grupo, ele tem a contribuição óbvia científica dele. Essa estrutura que a gente tem aqui foi montada durante o meu doutorado e o pós-doc. É interessante que ele nunca tinha trabalhado nessa área e me recebeu de braços abertos para trabalhar com uma área bastante nova para ele. Teve uma abertura ideológica muito grande para receber uma área nova, o que não é tão comum na academia. Deu um suporte muito grande para a gente, até hoje ele dá um suporte enorme, muito mais do que eu imaginaria que pudesse ter aqui. E eu faço sempre questão, a gente tem uma relação muito próxima, até mais de amizade entre os alunos do que de superioridade, de hierarquia. E isso até aprendi muito com o professor Jorge. O Jorge, a cada aluno dele, a cada pessoa que passa por ele, ele doa a linha de pesquisa. Então é muito diferente, nenhum de nós praticamente faz isso. Cada estudante, ele é dono do trabalho dele, ele é dono da linha com quem ele vem trabalhar comigo. E depois, quando ele conclui aquela etapa, etc., ele vai cuidar daquela linha, eu pulo para outra, né? Então, pego outro estudante e com isso continuamos amigos. Tem essa visão realmente muito boa de ciência, de multidisciplinar, coisa que é difícil. Não é para qualquer um, não. Todo sábado, religiosamente, está lá no laboratório, religiosamente não, digamos cientificamente, está lá no laboratório, orientando os alunos que estão ainda aqui. Ainda não entendo como é que ele consegue levar essa vida que tem que ter muita energia mesmo. Um exemplo de amigo, de professor, de orientador, de cientista. Que a convivência com o professor Jorge vai muito além da ciência, na verdade. Vai muito além de discutir experimento. Ele é uma pessoa extremamente simples, extremamente aberta,
eu acho que todos alunos e ex-alunos se tornam mais do que simplesmente uma relação de professor, né? É uma pessoa que tem uma facilidade muito grande de ensinar. Eu acho que se tu quisesse resumir a personalidade dele numa palavra, tu poderia dizer realmente professor. É um orientador, professor fantástico, ensina a gente, conduz a forma de orientar dele é bastante segura, bastante sólida, e isso também passa segurança pra gente. Outros alunos do Jorge, ex-alunos do Jorge, continuavam convivendo com ele de uma maneira tão amiga, tão companheira, né, que nós aprendemos a conviver com isso. E ele nos ensinou, muito mais do que isso, né, ele nos ensinou a tratar os nossos alunos. Como orientador, eu acho que é o melhor orientador que alguém pode escolher. O Jorge é um daqueles raros orientadores que realmente está mais preocupado com a evolução dos orientados do que com o próprio trabalho, né? Jorge, sábado e domingo até hoje está dentro do laboratório, assim como eu. A gente não sabe fazer outra coisa. E estar com ele é aprender muito, é aprender o tempo todo. Ele é mestre, a gente tem que olhar para ele com aquela admiração daquela pessoa com quem você quer se parecer um dia. Desse conjunto grande de estudantes que trabalharam comigo, praticamente não há nenhum fracasso, né? Todos estão muito bem, alguns muito melhores que eu. Jorge, mais recentemente, já no governo Lula, ele assumiu uma secretaria do Ministério da Ciência e Tecnologia, onde teve um papel também importante. Eu era secretário executivo, né? Junto com o ministro Roberto Amaral, nós o convidamos para a Secretaria de Política Científica do Ministério, onde ele fez um excelente trabalho, né, de parceria com os estados, da criação de um projeto chamado Casadinho, que é um projeto em que uma pós-graduação mais avançada ajuda uma pós-graduação que está iniciando. Projeto esse que ele deu continuidade e ampliou isso na CAPES. E fiquei até a entrada do ministro Eduardo Campos, no começo do ano seguinte. E daí eu pedi demissão e durou 2 semanas, o ministro Tasso Genro me chamou para dirigir a CAPES. Então a CAPES hoje, sob a direção do professor Jorge Guimarães, realmente tomou uma nova dimensão. Eu gostaria muito de assinalar isso. A atuação atualmente da CAPES é brilhante. Por conta dessa importância da CAPES para o sistema de ciência e tecnologia, o nosso Ministério, o Ministério da Ciência e Tecnologia, com suas agências, o CNPq e a FINEP, tem tido uma forte interação com a CAPES. Nós temos programas conjuntos em vários setores, sempre buscando melhorar a formação de recursos humanos para a pesquisa e para o ensino no Brasil e sempre procurando prover para os pesquisadores melhores condições para desenvolver atividade científica no Brasil. As relações entre o CNPq e a CAPES tornaram-se extremamente profícuas e amigáveis. Eu acho que na história das duas instituições nunca houve um momento de perfeito entendimento como agora. Ele é o primeiro membro da Academia Brasileira de Ciências que é presidente da CAPES. Eu acho que isso tem um simbolismo muito grande. Que eu considero um grande brasileiro. Né? Primeiro pela forma como ele conduz o seu trabalho, né? Pela importância que ele tem junto a toda a ação estratégica do Ministério da Educação, e um homem com uma personalidade muito forte, né? Uma capacidade muito grande de liderança, de gestão. Ele sabe o que tem que fazer, ele conhece, ele sabe como fazer também. E isso, neste momento, é fundamental para toda essa mudança que se espera que a CAPES e também o governo como um todo alcance na obtenção da melhor qualidade da educação brasileira. E os avanços que temos conseguido com o portal de periódicos, como de resto,
e outras atividades da CAPES, tem tido o apoio imprescindível, o apoio de primeira hora do ministro Fernando Haddad. O progresso do país, o desenvolvimento científico, tecnológico, educacional do país, que é um desafio extremamente enriquecedor e que nos faz ter sempre uma alegria muito grande de ver os retornos que esse tipo de atividade dá. Então, eu me sinto bem recompensado pelo que a gente tem conseguido avançar na CAPES. A CAPES foi convocada para assumir essa nova missão devido à sua própria trajetória. Uma trajetória que deu certo e num contexto que é muito curioso, porque o nosso ensino fundamental e médio não é bom. A escola pública, ensino médio, ensino fundamental, era a referência. E isso deteriorou. Então criou-se aí um fosso, né? Nós estamos em 15º lugar na ciência no mundo e estamos no 86º na apropriação de conhecimentos de matemática e ciência pelos nossos jovens. Nessa pirâmide de formação de recursos humanos, a base tem que ser extremamente forte. E isso ficou claro agora, né, nesse novo sistema em que o governo começa a valorizar esse tipo de coisa, fazendo com que ele seja acompanhado da mesma forma e buscando o mesmo sucesso que nós tivemos com a pós-graduação brasileira. Para completar esse trabalho magistral que a CAPES desempenha, nós alteramos a lei da sua criação e introduzimos na sua missão uma das tarefas mais importantes para a melhoria da qualidade da educação básica no Brasil, que é organizar um sistema nacional de formação dos trabalhadores em educação em geral e dos professores em particular. É um enorme desafio, talvez o maior desafio brasileiro. Então, saúdo a CAPES, saúdo os novos servidores já contaminados pela energia positiva aqui do nosso presidente, que é um veterano da pesquisa brasileira, uma pessoa de altíssima respeitabilidade no país, que vem liderando com grande competência, ele e a sua equipe e os servidores da CAPES, essa grande transformação da educação superior no Brasil. Ele está gerando uma modificação no país que vai ser sentida por décadas. O Jorge passou por várias universidades, né? E em todas essas universidades ele deixou a marca dele, o carimbo dele, né? Formando gente, interferindo na burocracia e na vida institucional, sempre procurando melhorar as coisas para o desenvolvimento científico e tecnológico. E acho muito feliz ele ter sido escolhido para ser o presidente da CAPES, porque na CAPES ele pode fazer isso em quase todas as universidades brasileiras, né? Desburocratizando a pós-graduação, incentivando cada vez mais a ciência de qualidade e a formação de mestres e doutores. Eu acho que poucos gestores de ciência conseguiram manter a carreira ativa como o Jorge manteve, né? E isso, sem dúvida, é uma das coisas que dá autoridade e reconhecimento da comunidade científica, né? A ciência é uma atividade linda, ela completa muito as pessoas. Tem coisa mais satisfação que tem é uma pessoa concluir uma parte da sua formação, concluir um trabalho, fazer uma descoberta nova, né? Transmitir esses dados para uma outra pessoa, para os jovens, para as crianças, né? O Darcy Ribeiro costumava dizer que ciência é a única atividade humana que você aprende com outro. E aprender ciência é uma coisa muito fácil. Não precisa ser gênio para fazer ciência. É outra grande vantagem da ciência. Na verdade, quem quer fazer ciência tem que ter paixão pela ciência. Senão não vai dar certo. Realmente é uma paixão, né? Você descobrir algo novo, atingir algo novo.
Mas a ciência tem essa vantagem, uma vez que você aprendeu a fazer, você faz tudo. É igual cozinhar. Você aprendeu a cozinhar, você aprende a fazer uma série de outras... Aí a receita fica fácil. Eu gosto muito de cozinhar, então quando eu estou fazendo meus quitutes, eu estou sempre muito alegre, muito... me sentindo muito recompensado, que isso me foi dado pela frustração que eu tive de não ser químico. A cozinha é uma química, de altíssimo nível. O Jorge não deixou de ser o Jorge. Ele é amigo dos amigos, ele gosta de estar com as pessoas, ele convive com as pessoas, faz questão de manter essa convivência, gosta de um bom restaurante, do mesmo jeito que ele gosta de ir num barzinho. Quer dizer, ele não deixou de ser uma pessoa. Muito eu perguntei para ele. Falei, Jorge, mas você não se cansa, não? Você não, né? De viajar para cá e para lá, tá envolvido em tantas coisas. Aquele jeito dele, né? Baixou o óculos. Meu caro, né? É o seguinte. Eu sou militante do partido do PECT, que é o Partido do Ensino, da Ciência e da Tecnologia. Por esse partido dou minha vida. Então essa eu acho que foi a grande lição que eu aprendi com o Jorge e que se a gente realmente quer mudar esse país, como já está mudando, essa coisa tem que ser através desse partido, que é o partido que não tem sede, não tem presidente, mas tem muitos militantes aqui no Brasil. Tenho tido sorte, como eu disse desde o começo. A própria Academia Brasileira de Ciência é um título honorífico importante, mas eu recebi todas as comendas do governo, não apenas na ciência e tecnologia, mas também na defesa, no Ministério da Defesa e na educação. E, portanto, tem aí várias comendas, né, que inclusive a Gran Cruz, que é a maior de todas, né? Eu aprecio todas, né? A gente não trabalha por conta disso, algumas tocam mais fundamente, outras, né, nem tanto. Mas eu te diria o seguinte, eu acho que a maior condecoração que eu tive foi trabalhar com Ubatuba. Foi ter feito o curso da Rural em veterinária, porque se eu não tivesse feito esse, eu não teria seguido essa rota. Quer dizer, aquilo que meu pai profetizou se concretizou, né? Porque com os esforços do meu pai e dele, meu irmão foi longe, né? Esse país precisa ter muitas pessoas que tenham caráter, lisura, firmeza de caráter para defender no longo prazo essa batalha que é o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento do país, a demonstração de que a ciência serve à sociedade. Cada um tem que fazer o seu pedacinho, senão o Brasil não vai para frente. E ele faz. O Jorge fazia e continua fazendo. E para ele nada é difícil, nada é impossível. Né? E isso é bem ele. Doa quem doer, mas ele batalha pelo que ele acredita. Né? Então ele não teme ninguém. Né? E é isso é o Jorge Guimarães. O valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que elas acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Eu acho que, nesse contexto, o Jorge é uma pessoa incomparável. Porque você é uma das pessoas mais corretas e mais íntegras que eu tive o prazer de conhecer na minha vida. E eu termino com a sua frase: tudo que é bom pode ser feito pela ciência no Brasil. Um feliz aniversário, Jorge, 70 anos. Que ele seja muito feliz. Que a sua vida reflita tudo que você pensa, que vai pensar. Que eu gosto muito dele. Também nos seus amigos, nos seus alunos, na sua família. Nossa amizade continue sempre agradecer essa amizade, esse convívio todo. Um grande abraço e parabéns. Um abraço enorme para ti. Daqui da CAPES, um abraço lá em meu nome, em nome da Gauchada. Continue então, assim como você é. Tu é um grande amigo e, na verdade, um orientador para a vida. Parabéns. 70 anos é um numerão, né? Tenha mais 70 Meu beijo grande no seu coração. Então, os parabéns para o professor Jorge. Em nome de São Carlos. Homenagem. Felicidades, então, Jorge. lhe mandar um grande beijo, lhe dizer que eu sou sua fã de carteirinha. Feliz aniversário. Parabéns. Parabéns e sorte. continue em frente. Parabéns. Eu sou fãzoca dele. E eu espero que tu viva muito, muito, muito mais ainda e continue sendo essa pessoa ótima que tu é. Happy birthday to you. Okay.